Boa tarde, alunos queridos. Estamos iniciando mais uma aula, que na verdade é a conclusão do nosso livro Paulo e Estevão. Sejam todos muito bem-vindos. Esse livro maravilhoso, Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, que foi ditado em 1941, onde nós, ao lê-lo, vimos o sacrifício deste apóstolo escolhido por Jesus, o vaso escolhido por Jesus. Então vamos à nossa aula. Estudaremos hoje os dois últimos capítulos, o capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, e o capítulo 10, ao encontro do Mestre. Vamos lá? Então, começando a nossa aula, o capítulo 9, o prisioneiro do Cristo. E eu coloquei agora, logo em seguida, um pequeno filme que eu espero que vocês gostem, que é uma retrospectiva da jornada de Paulo de Tarso. Vamos assistir? Barnabé, não tenho dinheiro, me desculpe. Mentiroso. Você é um homem muito rico. Cultivava abóboras e melões deliciosos. Antes eu cultivava, mas agora não. Eu dei todos os meus bens. Um homem corajoso salvou a sua vida e você, para agradecer-lhe, retribui com 2 pequenos melões. Saulo. Pensávamos que estivesse morto. Vimos a tropa persegui-lo no deserto e não o vendo voltar. Eu também pensava. Caminhei durante dias sem água. Deus me salvou. Venha, Saulo. Maria lhe dará de comer. Paulo. O quê? Não sou mais o homem chamado Saulo. Não quero que esse homem ande provocando temor aos fiéis. Sou um homem novo, com um novo nome, Paulo. Bom. É o nome romano que meu pai me deu, junto ao meu nome judeu, Saulo. Paulo de Tarso. Significa pequeno. Espero que não assuste mais ninguém. Um novo nome não fará diferença. Eu sei. Preciso falar com Pedro. Quero convencê-lo de minha sinceridade. Será difícil. Eles temem você. É aqui? Não, é muito perigoso. Todos conhecem aquela casa. Levarei você até Pedro, venha. Antes devo avisá-lo, mas o levarei a ele. Agora vai comer e repousar. Depois virei buscá-lo.
Vamos esperar aqui. Estão nos observando. Para assegurar-se que estamos sós, que ninguém nos siga. Na arena? É um ótimo lugar para estar seguro que não haja uma cilada. Venha, venha. Barnabé. Pedro. Pedro. Ele era o nosso perseguidor mais temido, Saulo de Tarso. Mas agora enterrou aquele homem para dar a vida a um homem novo, que se chama Paulo. Ele foi cúmplice no assassinato de Estevão. Tiago, ele esteve muito perto de Jesus. Prendeu dezenas de pessoas e matou Amós. É tudo verdade. Ah, então você admite. Pedi a Deus que me perdoasse. E por que devemos acreditar? Jesus veio até mim e me falou. Não pronuncie o nome dele. É verdade, Tiago. Paulo estava a caminho de Damasco. Para prender os fiéis. Sim, é isso. Enquanto estava a caminho, foi ofuscado por uma luz do céu e ouviu a voz do Senhor Jesus. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: eu sou Jesus a quem você persegue. É a verdade. Como você sabe que é a verdade? Eu ouvi falar na sinagoga. Falou do seu amor por Jesus e da sua conversão. São só conversas. É um plano para encontrar Pedro e João. Pode ser. E se era mesmo um plano, funcionou. Eis-me aqui. Peter. Pedro, Jesus me deixou cego. Por 3 dias. Depois tive a visão de um homem chamado Ananias que me devolveria a vista. E assim foi. Eu confirmo que é verdade. E como? Porque naquela mesma noite, eu o batizei. Eu não quero lhes fazer nenhum mal. Se quiserem, não me verão nunca mais. Peço-lhes somente que me dê a sua bênção e a sua permissão. Permissão? Para anunciar a boa nova de Jesus. Isso, assim matarão você como você matou a nossa gente. Jesus disse a Ananias que me escolheu como seu instrumento para levar seu nome diante dos povos e dos filhos de Israel. Você. Eu o vi crescer com os meus olhos. Estive ao lado dele desde o início. Eu o vi morrer e subir ao céu. E ele escolheria você para levar seu nome a todo Israel. Eu lhes disse a verdade. Dou-lhe a minha bênção, Paulo de Tarso. E permito que você fale do mestre. Mas o advirto. Se houver mentira no seu coração, a sua alma perecerá. Estamos falando de Jesus em pessoa, o Messias, o Senhor que logo voltará para estabelecer o seu reino. Os romanos não o salvarão porque serão vencidos, e nem os sacerdotes o salvarão, porque serão condenados, se nos seus corações reinar o mal. Seja feita a vontade de Deus. Sim, Barnabé. Seja feita a vontade de Deus. E será feita, meu amigo. Será feita. E assim, caros amigos, quero apresentar-lhes um homem que vocês jamais gostariam de encontrar. Um homem que no passado perseguiu os seguidores de Jesus, prendeu-os e até mesmo os matou. O seu nome era Saulo de Tarso. Saulo? Mas agora o seu nome é Paulo. Não, esperem, devem escutá-lo. Não temam. Eu creio em Jesus, nosso Messias. Jesus me falou enquanto eu ia para Damasco. Ele me deixou cego. E me disse para parar de persegui-lo. Quando, pois, este corpo mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado.
E a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, filhos da raça de Abraão, e vocês que temem a Deus, a nós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes não o reconheceram. Não compreenderam as palavras dos profetas, nem cumpriram suas palavras. Soldados! Paulo falará em outra hora. Deve sair logo de Jerusalém, Paulo. Esta noite. Eu não tenho medo Quer me matar? Você está em perigo, deve ir embora. Eu não confiava em você, mas estava enganado. Você mostrou sua devoção por Jesus. Mas não é necessário tentar a Deus. Prevenir a própria morte não é um gesto de covardia. Posso ser covarde se servir para salvar minha vida. Você sempre disse que é um fraco, Barnabé, mas na verdade você é um homem forte e muito corajoso. É hora de anunciar a boa nova. Irei a Lida e enviarei Barnabé a Antioquia. Só Tiago ficará aqui para dedicar-se aos fiéis de Jerusalém. E eu, aonde devo ir? A Tarso. Quer que eu volte à minha casa? É a tarefa mais difícil de todas. É raro que um profeta seja aceito pelo seu próprio povo. Nem mesmo Jesus foi aceito pelas pessoas com as quais conviveu. Você pode continuar falando de Jesus. Em Tarso. Sem Barnabé ao meu lado. Não fique angustiado, Paulo. Jesus nos disse que os romanos seriam derrotados e que ele voltaria logo. Passará a cena deste mundo. E ele deve nos encontrar em ação quando voltar. Pedro, por favor, não me interprete mal. Farei como deseja. Porém, Eu ouvi diretamente de Jesus. Saulo, dirão a você o que deve fazer. sim, Disse a Ananias que eu deveria levar seu nome aos pagãos. Saulo. Desculpe, Paulo. Jesus nasceu judeu e foi enviado para os judeus. Esse é o desígnio de Deus. Primeiro os judeus e depois os pagãos. E não será fácil para eles. Temos muitas leis que eles devem aceitar. O que comer, quando trabalhar, a circuncisão, serão lições difíceis para eles. Isso requer tempo. A luz de Jesus surgirá no mundo. Primeiro os judeus e depois os pagãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos todos cristãos. A lei, como nos foi dada por Moisés, não é conhecida entre os pagãos. Quando lhes falamos da lei, explicamos sempre que se trata de um ensinamento de vida que é para o bem de todos. E não somente regras para serem respeitadas. Os pagãos já têm suas leis e descobrimos que muitas são semelhantes às nossas. São palavras diferentes com o mesmo significado. Sim. A regra de Deus de não fazer aos outros o que não queremos que seja feito a nós é a lei segundo a qual todos os homens deveriam viver. Não importa se se trata de judeus ou pagãos. Mas as prescrições particulares como a circuncisão são difíceis de serem aceitas pelos pagãos. Pretender que comam certos alimentos ou que se vistam de um certo modo não considero tão importante. A única coisa que conta é que conheçam e creiam em Jesus e em seus ensinamentos. Sim, mas Jesus não ensinava a lei? Certamente, mas Jesus dizia que o coração da lei é amar-nos uns aos outros e que devemos preocupar-nos mais com o que sai da nossa boca do que com o que entra. Meus irmãos, as palavras de Paulo me fizeram mudar de ideia. Mas Pedro, não. Pedro, não. Deus conhece nossos corações e não fez discriminações entre nós e os pagãos, purificando-nos todos com a fé. Portanto, continuar a tentar Deus, procurando impor um jugo a esses fiéis, não é justo. Eu não creio que seja. Não é justo. Eles serão salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como nós. Então você estará comigo nisto, Tiago?
É importante que estejamos todos unidos nessa decisão. Então, nesse caso, será necessário declarar solenemente que decidimos em unanimidade que não sejam mais impostos graves pesos aos pagãos, exceto, e repito, exceto, que obedeçam aos mandamentos de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Amém. 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 Adoro Jerusalém. Eu também. Mas precisamos voltar, Barnabé. Voltar? Para os pagãos. Vejo que você gostou do apedrejamento. Na verdade, dá um entusiasmo. É a nossa missão. Paulo, tenha coragem. Como você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que eu faça em Roma. Roma. Cesareia. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas tornando-me homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, de modo confuso, mas depois veremos face a face. Hoje conheço de modo imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, como eu mesmo sou conhecido. Estas, portanto, são as 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Paulo, tenho uma notícia para você. O rei morreu. Isso não é uma notícia. E o novo rei vem fazer-lhe uma visita. Agripa? Daqui a uma semana. Eu devo expor-lhe o meu caso. Quem tem algo a expor, vem à frente. Seus nomes? Paulo de Tarso. Eu sou Ananias, sumo sacerdote de Jerusalém. Quais as acusações traz, sacerdotes? Este homem, Saulo, é um agitador, instiga os judeus em todo o mundo, não só em Israel, mas em todo o império. Ele é também o chefe de uma seita de renegados nascida ao redor daquele falso Messias que se chama Jesus de Nazaré. Este homem profana o templo sagrado, recusa observar a lei de Moisés, incita as revoltas contra Roma e difama o nome do nosso rei Agripa. O amor não tem fim.
E Jesus está vivo, meu rei. Por que é tão difícil acreditar que chegou o Messias? Ele me falou. Disse para levar sua mensagem de verdade a todo mundo. E eu cumpri a sua ordem. Afirmando nada além daquilo que os profetas e Moisés declararam que deveria acontecer. Isto é, que o Messias sofreria. E que, sendo o primeiro entre os ressuscitados da morte, anunciaria a luz aos povos e aos pagãos. Você é completamente louco, Paulo de Tarso. Muito conhecimento abalou sua cabeça. Eu digo a verdade. O senhor crê nos profetas, meu rei? Por pouco não me convence a tornar-me cristão, Paulo. Não somente o senhor, mas todos aqueles que hoje me ouvem. Quais são as outras acusações que trazem contra esse homem? Eu não ofendi ou difamei de modo algum o templo. Nem a lei dos judeus, nem o nosso rei, nem o nosso imperador. Sumo sacerdote. Este homem não fez nada que mereça prisão ou morte. Apelo ao tribunal do imperador para que me seja devolvida a liberdade. Cometeu um erro, profeta. Eu o libertaria hoje mesmo se não tivesse apelado a César. Mas você não acreditou no meu julgamento. Agora será obrigado a apresentar-se diante do imperador em Roma. Uma viagem longa para quem seria libertado. Que seu Deus esteja com você. Guardas, levem-no embora. Não voltará nunca mais de Roma para pregar suas fantasias. Roma. Ajudem-me! Ayuma! Socorro! Senhor! Me ajude! Não tema, Paulo. Você deve comparecer diante do imperador. Os seus companheiros de viagem serão salvos. Senhor! Seja feita a sua vontade! Vamos-se quem puder! Rápido! Antes que a fúria morta! Meu Senhor e meu Deus, você está sempre comigo, até os confins da terra.
Roma. Visto que está escrito, vê-lo-ão aqueles aos quais ainda nada tinha sido anunciado, e aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar compreenderão. Por isso eu o louvarei entre as nações pagãs, e cantarei hinos de glória ao seu nome. O navio Adramítio, da Mícia, onde estava viajando Paulo, Lucas, e acompanhando, porque o Paulo estava prisioneiro, ele estava sendo levado para Roma, o Júlio, que ficou encarregado de cuidar não só do Paulo, como dos outros prisioneiros que também estavam sendo enviados para Roma. E o navio tem um comandante que, em princípio, ele não está muito convencido das habilidades do Paulo. Lucas é o médico do navio e por isso ele também acompanha Paulo. E como nós vimos, o comandante Júlio é o responsável para cuidar dos prisioneiros, como nós vimos no filme. Aristargo e Barnabé também viajaram juntos, acompanhando Paulo, porque todos estavam muito apreensivos. E nesta viagem, em várias paradas, eles têm a oportunidade ainda de conviver com o ex-rabino, que eles veneravam e amavam muito. Façamos uma retrospectiva para termos uma ideia do percurso do Paulo. No total, entre as viagens, entre ele e Barnabé, ele deve ter percorrido aproximadamente 1.500 quilômetros e um pouco mais. Quando ele volta de Damasco, lá no início do livro, ele começa a pregar o Evangelho com todo carinho. E os registros estão no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que vai do 27 até o 29. Porque ele foi obrigado a fugir dos judeus, a ir para Jerusalém. E depois, em Jerusalém, ele também fica somente 3 semanas e novamente ele é forçado a fugir. Quanto tempo? Veja, as viagens de Paulo, elas se iniciam por volta do ano 50 a 52. Paulo vai passar 18 meses em Corinto, onde ele vai reencontrar Timóteo e Silas. E essa é uma referência que está também no Atos dos Apóstolos, que pode ser avaliada esta data através de Galho, que permite nos inferir esta data. Já no final, ele vai chegar em Roma por volta do ano 60. Ele vai passar 2 anos em prisão domiciliar em Roma, então já chegamos no ano 62. E contando esta vez, Paulo, na verdade, ele passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Veja que luta. E nunca esmoreceu. Sempre em nome do Cristo, ele se entregava totalmente por amor. Observemos este mapa, que ele contempla todas as viagens do Paulo. Coloquei uma barra bem aqui em cima. Essa barra, ela está num equilíbrio de escala. Essa distância equivale a 450 quilômetros. Veja que interessante, quando nós fazemos essa comparação. Se você pegar essa distância e ir só a viagem para Roma, olha só,
Paulo vai fazer todo esse percurso, ele vai parar em Malta, como nós vimos no filme. Depois de Malta, ele vai parar em outros lugares ainda, até chegar em Roma. Pegando essa escala de 450 quilômetros, imagine quantos quilômetros foram percorridos pelo Paulo para levar o Evangelho de Jesus. E aí, descendo a barra bem embaixo, nós podemos perceber em escala os milhares de quilômetros que ele viajou, muitos a pé e alguns de barco, outros a camelo, e, enfim, mas a maioria foi a pé. Aqui nós temos um outro mapa que é da terceira viagem. E a mesma coisa, nós temos aqui a escala que representa essa distância, 500 quilômetros, que foi uma escala retirada daqui. Então ele vai sair nessa terceira viagem, que não é a última, porque a última é quando ele vai para Roma. E se nós descermos essa escala próximo do percurso, nós veremos também quantos mil quilômetros foram percorridos pelo Paulo. Chegamos aqui à tempestade e o naufrágio de Malta, que é o final do filme que nós assistimos. E aqui nós vamos perceber a grande luta que o Paulo, se salvando do naufrágio, ele vai ser picado por uma serpente. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local onde estavam os náufragos, providenciando os primeiros socorros para atender aqueles náufragos. E todos eles foram conduzidos a um vasto galpão que estava desabitado, próximo da residência desse Públio Apiano. Lá eles receberam caldo quente, remédios e roupas. O Paulo, sempre acompanhado pelo Júlio, foi levado à presença de Públio Apiano, que é o governador ali daquela região. Então, esse chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, ele solicitou ao generoso funcionário romano que acolhesse o ex-rabino com as deferências que fazia jus, porque o Júlio já estava conquistado totalmente pelo Paulo e ele trouxe ensinamentos das curas, dos prodígios realizados pelo amor que Paulo demandava às pessoas. E aí o Públio, ele diz: nossa, ainda bem que ele está aqui entre nós, porque eu me lembrei que o meu pai está enfermo e, se fosse possível, eu desejaria experimentar a virtude desse santo varão do povo de Israel. O Paulo, então, foi levado à presença do ancião enfermo, onde ele impôs-lhe as mãos com todo carinho, fez uma prece comovedora e ardente, e, evidentemente, o velhinho que ardia e se consumia numa febre letal, ele experimentou de imediato um alívio e rendeu graças a Deus e à presença do Paulo
tomado de surpresa, o Públio Aplano, que é o governador ali da região, ele viu que o pai dele levanta-se e procura as mãos do benfeitor para beijá-las. No entanto, o Paulo, ele valeu-se dessa situação e ali mesmo ele acaba exaltando o Divino Mestre, fala sobre Jesus, ele prega as verdades eternas, ele esclarece que não foi ele que fez nada daquilo, que tudo isso provinha do coração misericordioso de Jesus e praticamente ele quase que convence esse preposto do império a conhecer imediatamente o Evangelho de Jesus. Após esse episódio, o Públio Aplano fica impressionado e ele então se propõe a conhecer o Evangelho de Jesus imediatamente. Então, Paulo não viu nisso tão só um motivo para regozijo pessoal, mas aquela obrigação de intensificar cada vez mais a difusão do Evangelho de Jesus. Ele cada vez mais sentia que ele era o grande divulgador deste Evangelho. Durante um mês, no princípio do ano 63, Paulo visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império, onde ele vai buscar auxiliar ao máximo todas essas comunidades, onde eles se reuniam nas sinagogas que existiam, nas igrejas domiciliares. A sua presença, ela era disputada por todos os círculos que o recebiam, entre carinhosas manifestações de respeito, de amor, pela sua autoridade e pela moral que ele passava a todos. Organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade e depois de inúmeras prédicas gerais nas catacumbas silenciosas, o incansável trabalhador resolve então partir para a Espanha. Mas a viagem estava programada, mas vai acontecer que os colaboradores rogavam que ele desistisse, mas não houve meio, nada o demovia. De há muito ele já alimentava esse desejo de visitar o extremo do Ocidente e, se fosse possível, ele até desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Ele estava absolutamente resolvido a ir para a Espanha. Assim termina o capítulo 9. E nós entramos agora no capítulo 10. Paulo vai receber uma carta de Pedro, onde Pedro informa que estaria chegando a Roma. Às vésperas da partida de Paulo para a gentilidade espanhola, ele recebe uma carta comovente de Simão Pedro. Nesta carta, o ex-pescador de Cafarnaum, que escrevia de Corinto, ele estava avisando a sua próxima chegada à cidade imperial. Nessa missiva afetuosa e enternecedora, ela estava cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo as suas derradeiras desilusões. Na Ásia,
mostrava-se vivamente interessado o que estava acontecendo e sucedendo em Roma. Ele ignorava que o Paulo havia sido restituído à liberdade. Ele ainda pensava em auxiliar o Paulo, pensando que o Paulo estava preso. E na carta ele procura confortá-lo fraternalmente. Simão delibera exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em qualquer circunstância. E ainda, no mesmo documento, ele rogava ao portador para que comunicasse aos companheiros romanos o propósito de se demorar algum tempo entre eles. Paulo leu e releu a carta, a mensagem amiga de Simão Pedro, altamente sensibilizado, e tomou as devidas providências, se mobilizou de todas as formas para preparar uma casa e um lugar digno para receber esse querido amigo que vinha em momentos tão sofridos com toda a família. Aí, lá no porto de Óstia, Pedro vai chegar com a família. Pelo emissário, irmão da igreja de Corinto, Paulo e a comunidade foi avisada do venerando apóstolo que chegava de Jerusalém, e ele chegaria no porto de Óstia dentro de 10 dias, mais ou menos. Mas Paulo não hesitou um momento. Ele lançou mão de todos os meios a seu alcance, preveniu os íntimos, preparou uma casa modesta onde o Pedro pudesse se alojar com a sua família. Ele criou o melhor ambiente para a recepção do respeitado companheiro, dando assim a maior importância a este acontecimento. Paulo, valendo-se do argumento da sua próxima excursão à Espanha, ele dispensava as dádivas dos amigos, indicando as necessidades de Simão, para que nada faltasse a Simão. Ele não desistiu da viagem, ele dizia: eu vou para a Espanha e agora o Simão ficará no meu lugar e vocês devem acolhê-lo com todo carinho. Ele transportou quanto possível os objetos de uso domésticos do seu singelo aposento que ele alugara junto à porta Lavernal, que era uma casinha destinada a Simão, próximo do cemitério israelita, lá na Via Ápia, onde ele alojou Simão com a sua família. Simão trouxe a esposa e os filhos, além de João, o evangelista. E através da sua palavra generosa, que estava cheia de novidade para o apóstolo da gentilidade, aos poucos o Paulo ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. E o Tiago era o irmão do Senhor, que cuidava da casa do caminho, e ele tinha sido executado. E o Simão informa o Paulo desta tragédia. E o velho pescador contava as últimas peripécias da sua sorte bem-humorado. Ele comentava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios que intercalava todas as narrativas e louvor a Deus. Conversava com Paulo, com Lucas, e eles trocavam as informações das dores e sofrimentos que eles sofriam em nome do Cristo.
Depois de reportarem-se a essas lutas, empenhada em muitas repetidas peregrinações, o ex-rabino se refugiava então dias em Éfeso, junto de João, e ele conta que ele tinha sido acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, onde eles resolveram demandar a capital do império. Então aqui eles estão conversando, no livro é lindo, depois vocês leiam novamente, que ele passou um tempo com João. Lembra que João morava em Éfeso e Maria, mãe de Jesus, também morava junto com João, porque ele a adotou como mãe depois do retorno de Jesus ao plano espiritual. Paulo, por sua vez, ele relata as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos, e ele tinha um otimismo e a coragem desse homem que, inflamados do espírito messiânico e amoroso do Mestre, eles comentavam as desilusões e as dores do mundo como láureas de vida. Eles sentiam alegria de comentar esses flagelos que eles sofreram. Com a chegada do Pedro, os trabalhos apostólicos ficaram mais fáceis, melhor distribuídos, porque aí tínhamos dois pilares imensos, o Paulo e o Pedro, trabalhando nas comunidades apostólicas. Mas Paulo não desistiu de forma alguma e não abandonou a ideia de ir para a Espanha. Ele estava firmemente convencido que ele deveria ir pregar o Evangelho de Jesus na Espanha. Ele alegava que Pedro iria substituí-lo com vantagens. E aí ele deliberou embarcar no dia pré-fixado num pequeno navio que destinava-se à costa gaulesa. Ele foi acompanhado de Lucas, Timóteo, nesta viagem. Paulo, Lucas, Demas e Timóteo. Não valeram os amistosos protestos, nem mesmo a insistência de Simão para que ele adiasse a viagem. E ele foi então acompanhado por todos esses irmãos, e inclusive o Demas, que era um velho advogado dos gentios, e ele partiu ao amanhecer em um dia lindo, cheio de projetos generosos. Foi para a Espanha. Lá na Catalunha, a missão visitou partes da Gália. Aqui eu mostrarei para vocês. Olha só. A Gália é toda a França, ó. Ele visitou essa região e visitou Barcelona, a Costa Brava, todo esse percurso dentro da Espanha, mas ele se fixou mais aqui em Tortosa, que foi aqui que mais ele permaneceu. Em toda parte, a palavra e feitos do apóstolo ganhava novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Tortosa, ela é um município da Espanha, na província da Tarragona. É uma comunidade autônoma da Catalunha, de mais ou menos área de 218 quilômetros quadrados. É um lugar pequeno, com uma população, hoje, de 2006, essa pesquisa, e densidade populacional de 146 habitantes por quilômetro quadrado, né?
Isso em 2006. Então, quando Paulo esteve aqui, certamente deveria ser muito pequena, mas nós veremos a seguir a influência que Paulo teve na Espanha, que vai se tornar um dos centros cristãos mais fortes na Europa naquela época. Esta é uma catedral, eu mostro em 2 fotos lá de Tortosa. São as catedrais que foram construídas lá na Catalunha. Olha esta catedral que foi construída em Toledo. Esta outra catedral em Barcelona. Veja a influência do cristianismo no coração do povo para fazer monumentos tão belos assim. Madrid, que também tem a sua catedral, as suas igrejas lindas. Mas em Roma, a atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas. No cômputo destas calamidades, os cristãos, eles eram os mais rudemente castigados. Em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Com tudo isso, num determinado momento, João foi preso. E o João já estava pronto para viajar para a Ásia, mas ele foi preso por um grupo de pretorianos. E Roma, ela assombrava-se com enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Os nobres, figuras do patriciado, do povo, eles eram vítimas desses atentados cruéis. O povo parecia, os governos, e era o governo de Nero nesta época. Então, era uma maldade, uma carnificina em cima de todas as pessoas. E, evidentemente, os cristãos sempre eram os primeiros a serem presos e acusados de qualquer coisa. O Pedro, como uma figura de relevo do movimento, um expoente do movimento, trabalhando ombro a ombro junto com o Paulo, ele não tinha descanso. Ele sentia cansaço, que era natural, porque ele já estava com uma idade mais avançada, mas ele procurava atender todas as necessidades emergentes. O seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes. Ele desempenhava os mínimos deveres com um devotamento máximo a toda a causa da verdade. Ele assistia os doentes, ele pregava nas catacumbas, ele percorria longas distâncias, sempre animoso, satisfeito, mostrando bom humor, alegre por servir o Cristo. Um exemplo. Tigelino, esse cooperador do Nero, muito ligado ao imperador, era o grande inimigo dos prosélitos nazarenos. Ele buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. E foi sob o comando dele que João foi preso. E apesar das atenciosas explicações que João deu, mesmo assim ele foi preso, esbordoado impiedosamente, e junto com ele dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do Esquilino.
eu coloco atrás a porta do esquilino que existe até hoje, que era a prisão onde eram levados aqueles que iriam ser levados depois para os circos, de divertimento para o povo. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido, porque ele conhecia a extensão dos trabalhos que aguardava na Ásia o João. Esse companheiro generoso, então, ele rogou a Jesus, ao nosso Senhor, que não o abandonasse, a fim de obter a absolvição justa. Mas toda a insegurança que ele sentia, porque ele não tinha os contatos que Paulo possuía. E Paulo estava na Espanha. E ele pensa, como proceder em tão difíceis circunstâncias? Ele mobilizou todas as personalidades que ele conhecia, as poucas que ele conhecia, para conseguir libertar João. Crescêncio faz parte da comunidade e a Espanha ficava muito distante. Mas Pedro pensa, quem sabe ele consiga chegar até Paulo e quando Paulo chegar poderá salvar com os conhecimentos e as ligações que Paulo tinha com pessoas bem influentes. E ele envia o Crescêncio com esta carta, e Crescêncio saiu de Ostia com uma enorme ansiedade, levando então a carta do Pedro, do Simão Pedro, para Paulo na Espanha. O ex-rabino, ele lê a carta e resolve regressar à cidade imperial imediatamente, pois através das linhas escritas por Pedro, ele entreviu a gravidade dos acontecimentos e, além disso, ele tinha consciência da necessidade de João voltar à Ásia. Resolve, então, o Paulo a ir ao palácio de Nero. Ele volta da Espanha, chega em Roma, toma todas as providências e corria o mês de junho. O ex-rabino desdobrou-se em atividades intensas. Ele procurou o Acácio Domicil, solicitando a sua intervenção, que era um alto mandatário dentro do governo de Nero, considerando que as providências estavam muito morosas. Ele resolve, auxiliado por amigos eminentes, a avistar-se com numerosos aulicos da corte. Através dos conhecimentos e das relações que ele, ao longo dos anos em Roma, foi conquistando a confiança de grandes mandatários, ele vai ao palácio de Nero encontrar a favorita de Nero. Ele, chegando à presença de Popéia Sabina, que é a favorita do imperador, a fim de rogar pelo filho de Zebedeu, rogar por João. E a célebre favorita ouviu, e quando ela ouve aquelas revelações de uma vida eterna, através da concepção da divindade, como Paulo fala de Jesus, que existe um reino dos céus, que existe uma outra vida, ela fica super assustada e Popéia impressionou-se tanto com o apóstolo, sem ocultar a sua admiração, que ela prometeu atendê-lo. E, de fato, 3 dias depois, João foi libertado. E está registrado em Lucas, lá no capítulo 16, versículo 9, é uma nota do Emmanuel,
que ele nos coloca, que está registrado inclusive nos evangelhos. Mas a comunidade cristã caiu em críticas imensas sobre o Paulo, como ele pôde ir ao palácio de Nero e muito menos ainda entrevistar-se com a sua favorita, que isso era um absurdo. Vejamos a resposta de Paulo às críticas. Com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir um argumento que requer ponderação. Porque considerais impróprio uma solicitação a Pompeia Sabina? Tereis a mesma ideia se me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Não serão eles também vítimas da mesma prostituição que estigmatiza a favorita da sua corte? Se combinasse com um militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis à libertação do nosso companheiro, talvez vocês aplaudissem meu gesto em restrições? Porém, na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu um violento incêndio nas proximidades do Grande Circo, abrangendo toda a região do bairro localizado entre Célio e o Palatino. O fogo começou em vasto armazém, repleto de material inflamável, e propagou-se com uma rapidez assombrosa por toda a cidade. Roma estava em chamas. O imperador estava em ânsia quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que ele era desejoso de edificar a cidade nova com os imensos recursos financeiros que iam chegando das províncias tributárias. Ele havia projetado este incêndio famoso. Assim, ele estava vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários naquela região onde ele realmente mandou incendiar. Entretanto, ele não pôde prever ele próprio a extensão espantosa da calamidade, porque o incêndio tomou proporções indesejáveis. Nero comprometia-se solenemente com o povo, ele retorna, ele estava fora da cidade para ter álibi, que ele não teve nada a ver com o incêndio, e aí ele vai fazer um discurso apaixonante, vai chorar diante do povo, e vai se comprometer solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Ele procuraria os incendiários sem piedade e rogava a todos os habitantes da cidade que cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse interim, uma maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível: cristãos às feras, às feras. Porque os cristãos, eles viviam de forma diferente dos romanos. Não participavam dos circos, não tinham vida dissoluta e, com tudo isso, eles eram odiados por aqueles que não haviam aderido a Jesus. E era o que precisava o filho da Agripina. Ele encontrou, na verdade, a solução do problema. Crime de lesa majestade. É o crime de traição contra a sua majestade ou violar a dignidade de um soberano reinante ou contra o Estado. Em alguns casos, os condenados eles eram punidos com a execução pública
por meio de torturas. Seus bens se tornariam propriedades da coroa e a sua família era condenada à infâmia. Então, ele decreta o crime de lesa majestade contra os cristãos. E Nero, e também os seus áulicos imediatos, deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo, que foi em agosto de 64, como uma positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado à queima de Roma. E aí começam os espetáculos dos circos. E os cristãos foram levados. Haviam guardas imperiais para auxiliar as atividades punitivas. Eles faziam fogueiras preparadas, onde você encontrava água e azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa, para todos aqueles que desejassem aplicá-las. Os gemidos, os soluços dos desgraçados, não dá para descrever. E o Emmanuel escreve aqui que a linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Diante de tantas torturas, de tanta carnificina, o coração de Paulo sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores. Os cristãos do Oriente, em sua maioria, eles trabalhavam por desertar do campo da luta. Eles estavam se sentindo forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular, porque parecia que iriam exterminar todos os cristãos. Imagine a dificuldade para viver como cristão nesta época. Paulo estava preso na prisão mamertina. Muitas vezes ele pregava em alta madrugada, quando existia silêncio, quando dormia a natureza, e centenas de discípulos o escutavam. Essa palavra luminosa desse velho apóstolo, que experimentando esse poderoso influxo da sua fé, consolava e auxiliava aqueles corações que estavam ali presos e não tinham certeza se sairiam vivos desta prisão. Amparando-se em Lucas, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite e as sombras espessas do caminho áspero, enquanto Simão Pedro cogitava de atender os outros setores. O ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Nesses recintos das catacumbas, o convertido de Damasco associava aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. Mas o Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar sobre todos aqueles mártires anônimos, infundindo em cada um esperanças divinas. Eles sentiam a presença de Jesus. A cidade dos cristãos não está na terra, fala Paulo. Ela não poderia ser Jerusalém, que crucificou Jesus. Nem poderá ser Roma,
que se comprazem em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, nós estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo interno da paz do Senhor. Meus irmãos, não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Paulo falava com todo amor àqueles que o ouviam. Foi nesse instante inesquecível que Magote, da guarda, rompeu afoito no recinto, um centurião volúmeo, à testa da patrulha armada, fala aos presentes. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento. É ordenado aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos e continuava então ele gritando de modo espetacular. E veja que ninguém fuja. Quem tentar morre como um cão. Enganai-vos, centurião, fala Paulo. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. Imagine os soldados ouvindo estas palavras. Eles até se assustavam, porque era algo que eles jamais teriam ouvido de ninguém, a não ser um iluminado como Paulo. A resposta produziu grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados, eles não ocultavam a enorme impressão que os dominava. Então o centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos seus subalternos e exclamou irritado: Vamos lá, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. Espancaram Paulo e o prenderam. Sim, o Senhor tem poderes, mas não poderá ferir-me, senão no corpo. Poderá amarrar-me, atar os meus pés e as minhas mãos, quebrar a minha cabeça, mas as minhas convicções, elas são intangíveis, inacessíveis ao vosso processo de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmino quase recuou aterrado. Ele não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparara aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Então o grupo marchou em silêncio para a prisão marmetina. Os discípulos do Senhor aproveitaram esse rápido momento no percurso da viagem para um conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo, todavia, não descansou. Ele solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa que conferia ao seu título de cidadania romana, e, sendo assim, prestes atendido.
Na prisão, o coordenador da prisão, examinando os títulos de Paulo, reconhecendo as prestigiosas relações de que ele podia dispor nos círculos romanos, então esse chefe da prisão, Mamertina, resolveu consultar a Cássio Domício sobre as providências cabíveis, nesse caso, para auxiliar Paulo. Domício explicou ao benfeitor que, como último recurso, só restava o apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo deveria comparecer para defender-se pessoalmente, e caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Em vista disto, existia também uma condenação humiliores, que eram as pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social, significando que quem estava enquadrado nessa humiliores, eles não tinham direito à defesa, eles estavam condenados, e isso machucava Paulo, porque eles não tinham como apresentar defesa. Ouvindo essas ponderações, Paulo recordou que uma noite, em meio a uma tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, na viagem que ele fez para chegar em Roma, ele havia ouvido a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César. Sem esclarecer os motivos do evento, aí ele reflete, não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos e em extrema desolação. Ele se liga a Jesus e ele sente que ele está sendo colocado a chegar diante de César para também pedir por esses que eram enquadrados no humiliores. E assim, no dia aprazado, ele foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que na verdade queria conhecer o homem que mobilizara grande número dos seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causou em Nero uma enorme decepção. Ele olha, que valor poderia ter aquele velho insignificante franzino? Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar a sua presunção artística, muito orgulhoso e gostava de ser elogiado, então ele considerou que seria de bom alvitre deixar que aquele velho insignificante falasse à vontade, e assim ele ordenou que ele pudesse falar à vontade. Paulo, visivelmente emocionado e tendo a consciência de que esse momento foi programado por Jesus para que ele chegasse até a frente do imperador romano, muito inspirado e reverente e com toda a cordialidade, ele inicia assim: Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Eu não me dirijo aqui ao homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas eu me dirijo ao administrador, que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, e que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo das milhões de criaturas sob o seu comando.
Nero estava pasmo. E aqui eu convido vocês, alunos queridos, para ler na íntegra esse discurso que Paulo faz diante de César, porque é fantástico e não há tempo para nós colocarmos na nossa aula. As palavras do velho apóstolo ecoaram no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixou-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, onde predominassem as imagens brilhantes. Paulo foi mandado de volta à cela, com a condição de que, pelo momento, ele seria libertado, mas já com todo um ardil que, quando passasse aquele período tumultuoso, eles o pegariam novamente. Então, colocado na cela escura, por dias, ele tinha sede e fome, mas ele orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para a sua alma das fontes da providência invisível. No fundo, ele estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que um enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os seus irmãos na arena do martírio, por amor a Jesus. Emmanuel coloca que está relatado na Epístola de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, este momento de Paulo na prisão. A patrulha sinistra, estarrecida de assombro, aquela energia moral, no momento supremo, era de maldade a abalar os mais fortes. Ao chegar ao local indicado, o seguaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão. Fixando a vítima, falou-lhe em tom quase imperceptível: eu lastimo ter sido designado para este feito. Intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo, altivo, erguendo a fronte como lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos da vossa época. Naquele momento doloroso, com a cabeça decepada, suplicando a Jesus, permitisse o esclarecimento de sua alma. Naquela nova situação, ele recordou de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscado pela luz gloriosa do Mestre. E ele lembrou o carinho fraternal de Ananias. Pensou fortemente em Ananias, e Ananias surge com a sua luz brilhante para socorrer novamente Paulo.
Ele sente mãos carinhosas e solícitas que pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só neste contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado, mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos, em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na fronte de Paulo. Paulo tinha a impressão de haver solvido um misterioso elixir de juventude. Transformou-se, se vestindo com uma túnica de alvura resplandecente, que o envolvia em graciosas ondulações. Se sente transportado ao reino dos céus, junto com Ananias. Mal despertara do seu deslumbramento, quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentia-se o mais ditoso de todos os seres, ali, junto com Ananias e Gamaliel, o seu mestre, o seu professor amado. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus lhe poderia conceder alegria igual. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa de 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à sua direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços porque a voz lhe fugia, no auge da comoção. E assim encerramos o nosso livro. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações e que através deste livro, certamente todos nós nos tornamos melhores, mais amáveis e mais caridosos. Muita paz a todos.